Itamar já colocou o nosso slide, que vamos utilizar para que possamos desenvolver essa dinâmica do estudo de André Luiz, em que nós já estamos há alguns anos participando neste abençoado grupo, apresentando alguns fragmentos, alguns trechos de alguns capítulos dos livros de André Luiz, e são assuntos que podem auxiliar cada um de nós na busca do autoconhecimento, um entendimento mais aprofundado da nossa vida. Os livros de André Luiz, todos eles foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, e vamos iniciar com o primeiro retângulo, que acompanha uma seta em que destaca um assunto, uma colocação de André Luiz. Então, é o livro Missionários da Luz, capítulo 11, de nome Intercessão. Nós estamos na parte 28 desse estudo, e o assunto em destaque do livro Missionários da Luz, do capítulo 11, serviços intercessórios. É interessante que esta expressão é do mentor Alexandre, em que ele explica a respeito de um irmão que, lamentavelmente, viveu o suicídio e o homicídio. Primeiramente, o homicídio, em que ele aniquilou a vida de um amigo para que ele pudesse se envolver com a esposa desse amigo que ele mesmo matou, infelizmente, né? E ele viveu as experiências da consciência, esta consciência que nós temos as leis divinas em nossa consciência, segundo a previsão da questão 621 do Livro dos Espíritos. E o nosso personagem, chamado Raul, do capítulo 11 do livro Missionário da Luz, este personagem, ele lamentavelmente, ao incidir no homicídio, ele matou o seu amigo, lamentavelmente, ele acabou vivendo a dor de consciência, a culpabilidade, o remorso, e ele não aguentou esse ato dele irrefletido de matar um amigo e, infelizmente, ele escolheu o suicídio. E no suicídio, ele teve algumas intercessões para que pudesse sair daquela condição de suicida, em que é a maior violação da lei divina, e o nosso mentor Alexandre recolhe ele no ambiente de vampirização, no ambiente difícil, um matadouro, digamos assim, na nossa dimensão física, e ele é amparado pelo mentor Alexandre. E esses serviços de intercessão são auxílios a pedidos, muitas vezes, de uma mãe que já desencarnou, ou ela pode estar encarnada numa oração, numa prece, ou ela desdobrada, ela pede para os mentores espirituais, se assim o Altíssimo entender a validade dessa intercessão, mas todo serviço intercessório há sempre uma misericórdia divina. Isso que é importante. Em nossa vida, nós não alcançamos o mérito em algumas situações. Existem fatos das nossas vidas que nós não alcançamos o merecimento. Mas o mundo superior, a causa inteligente, mesmo que não venhamos a ter, né? Mesmo que não venhamos a alcançar o mérito, o merecimento, temos a misericórdia divina. E a misericórdia divina, ela permite esses serviços intercessórios, que é muito comum na vida espiritual. E na série André Luiz, nós temos alguns exemplos de serviços intercessórios, como nesse próprio livro, temos o capítulo Socorro Espiritual, em que existe um personagem chamado Senhor Antônio. Ele é um idoso e ele está com aqueles tormentos voluntários, aquelas dores imaginárias, aqueles pensamentos sombrios, e gerou um padrão de comportamento na mente do Senhor Antônio, que está encarnado, em que está gerando nele a possibilidade de gerar um acidente no seu mundo psíquico que vai
digamos assim, drenar no seu corpo físico, e há risco de ele desencarnar. E existe ali uma ação intercessória dos irmãos espirituais, primeiramente do mentor Alexandre, depois vem do senhor Francisco, dois mentores. O mentor Alexandre, a pedido da mãe do Antônio, que já está desencarnada, vai até o ambiente, na casa do seu Antônio, e tenta, de alguma forma, evitar a desencarnação do Antônio. Mas ele pede auxílio ao Francisco, que é responsável por um grupo de samaritanos. Esse grupo de samaritanos também visitam, esses irmãos samaritanos visitam o seu Antônio. Então, tudo isso são intercessões importantes para que possamos entender que nós somos acolhidos. Todos nós não vivemos abandonados diante do divino, diante da misericórdia divina. E é interessante ressaltar que existe um pensamento de Emmanuel que pode fortalecer a nossa vida, que pode elevar os nossos corações para uma alegria do Evangelho. O segundo Emmanuel se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo Ante a Palavra de Cristo, e ele analisa uma passagem do Evangelho de São Jesus, e tem uma frase que me ajuda muito, me orienta naqueles dias que eu preciso viver na experiência e na esperança de estar com Cristo. Segundo Emmanuel, nesse livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, capítulo Ante a Palavra de Cristo, Emmanuel diz o seguinte: além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a nos purificar, a nos reerguer e servir. Isto é, segundo Emmanuel, uma vez que nós caímos em si, e esse cair em si há uma repercussão de uma reflexão profunda que pode gerar em nós lágrimas, prantos, nós estamos arrependidos por algum ato que nós vemos violar a lei divina, mas Emmanuel alerta que nós devemos ir além das lágrimas. Uma vez que você desabafou, uma vez que você conseguiu cair em si, gerou aquele momento de profunda reflexão, devemos superar esses momentos, que são as lágrimas, para alcançarmos o aprendizado. O aprendizado de melhor pensar, o aprendizado de nos reerguer para substituir aquela culpabilidade, aquela culpa, aquele remorso, pela responsabilidade de avançar em espírito. Por isso que as intercessões, elas dependem muito das nossas reações. Quando nós sabemos, todos nós, quando dormimos, nós saímos do corpo pelo desdobramento do corpo físico. Saímos, o sono físico, segundo a questão 401 do Livro dos Espíritos, o sono físico, ele é para o descanso do corpo físico. Porque o espírito, ele nunca fica inativo. O espírito, ele se lança para o espaço. E ao se lançar pelo espaço, através do perispírito desdobrado, ele tem orientações de amigos espirituais, tem as chamadas intercessões, que são orientações para que possamos alcançar as soluções das nossas vidas. Então, meus amigos, minhas amigas, como é importante confiarmos nestes mecanismos de auxílios que, porventura, nós podemos alcançar para dias melhores, né? E eu vou até pedir para o Jeft ler a questão 18 do Livro dos Espíritos, porque ela nos traz aí que o nosso Allan Kardec pergunta se nós iremos um dia alcançar os mistérios da divindade, os mistérios da vida. A pergunta é próximo disso, da questão 18, que o nosso amigo Jeft vai ler. E a resposta é muito interessante, que é na sua primeira parte, diz que o véu se levanta, acho que a expressão é essa,
à medida que o espírito se depura. Então, a depuração do nosso espírito, isto é, a busca da perfeição, da autossuperação, nós vamos também ampliando a percepção da nossa visão espiritual. A nossa percepção, ela cresce, ela amadurece. Então, o meu olhar passa a ser outro. Eu não olho somente a tempestade como algo que me incomoda. Ou quando eu alcanço alguma elevação espiritual, quando eu consigo amadurecer, a tempestade deixa de ser um incômodo e passa a ter um valor de importância, porque a tempestade tem ventos e os ventos podem espalhar sementes das plantas, das árvores. A tempestade tem chuvas e pode irrigar as plantas, pode irrigar a vegetação. Então muda tudo com esse véu que ele vai se levantar na medida que eu depuro o meu espírito. Então, amigo Jeff, por gentileza, ele vai fazer a leitura. Desde já agradeço, amigo. Questão 18. Obrigado, Carmélio. Questão Opa. 18 diz assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A resposta diz: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pela leitura. Então, esta questão lida pelo nosso amigo, ela é importante porque se existe um véu, eu estou com a visão, de alguma forma, vedada. Eu não consigo ter uma percepção total dos acontecimentos da minha vida. Então, eu preciso me depurar, isto é, eu preciso suplantar, melhorar a minha condição moral, intelectual, espiritual, para que a minha percepção tenha as claridades da boa intuição, da voz do instinto, do conhecimento que liberta e da caridade. A caridade, ela permite que nós possamos renascer, sair da condição puramente orgânica. Nós nascemos nesse mundo físico, estamos com a vestimenta física, e quando agimos pela caridade, nós renascemos. Nós renascemos para o espírito. Saímos da condição do nascimento da carne e vamos ingressando no nascimento do espírito. Vamos agora para o segundo retângulo, livro Ação e Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças. Lembrando que nós estamos na parte de 28 da série dos livros de André Luiz, temas dos livros de André Luiz, e estamos aqui, naturalmente, estudando essa série muito importante para a nossa formação espiritual. E conforme os amigos estão acompanhando, nós temos aí o livro Ação e Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças. E o nome do assunto em destaque, acompanhando a seta, é halo vital. Segundo os mentores que acompanham André Luiz neste livro, é o Druso e Silas. Eles foram, naturalmente, há um vínculo familiar. O Druso foi o pai de Silas, e ambos agora vivem no mundo astral. Eles são responsáveis pelo posto avançado na região do umbral, na região das sombras, chamado Mansão Paz. E o nosso Silas explica para o André Luiz sobre esse halo vital, que são emanações, são vibrações, emanações que emanam, saem do nosso perispírito. E esse halo vital, ele traduz as nossas características no campo da personalidade, em que esse halo vital, se naturalmente alcançarmos uma certa melhora íntima, podemos, nesse halo vital, essas vibrações que envolvem o nosso perispírito, podemos alcançar círculo luminoso, que significa o arrependimento eficaz, segundo a previsão do livro No Mundo Maior, também sai André Luiz, no capítulo Fogo Purificador. Quando nós superamos nós mesmos, criamos um círculo luminoso, e ele vai crescendo em volta do nosso espírito, do nosso perispírito. O halo vital também, ele traduz uma informação importante
importantes que são informações importantes que são símbolos que significam o avanço espiritual, já chamadas formas, pensamentos. Essa forma pensamento, se porventura eu consigo alcançar evolução espiritual, se eu consigo alcançar virtudes, naturalmente esse halo vital ele ganha características de estética divina, de uma certa beleza espiritual. E também o halo vital, repetindo, que são emanações que se desprendem do perispírito e geram um campo de força, ele também traz um cheiro, um aroma. Esse cheiro também ele é caracterizado pelo halo vital. Então, nós temos um arquivo vivo em nós. O nosso perispírito ele tem características que representam informações vivas. Então, quando eu consigo desenvolver valores evangélicos, quando eu consigo estabelecer em mim mesmo a capacidade de gerar água viva, segundo o nosso Jesus Cristo, nosso mestre chamado esse evangelho, ele diz que está no evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Jesus fala a respeito dessa água viva que representa justamente a beleza de vivermos a profunda espiritualidade de forma íntima em nós mesmos. Segundo o Evangelho de São João, Jesus fala que, mas aquele, segundo o Mestre Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É muito encantador as palavras de Jesus. Isto é, uma vez que eu estou em sintonia com o Mestre Jesus, eu estabeleço em mim essa água viva, que é um símbolo profundo. Isto é, eu tenho um elemento que vai cessar a minha sede. Eu tenho uma fonte que vai me fortalecer. E esta água viva, quando eu procuro uma conexão com o Mestre Jesus, com o Messias, eu estabeleço em mim esse vínculo, esse elo com o Mestre. E esse Mestre vai permitir que eu também seja uma água viva para outros. E essa água viva que eu passo a ser, isto é, sou a luz do mundo, procuro ser ponte nas travessias perigosas, procuro desenvolver uma vida vibrante. Tudo isso significa água viva. E quando eu estabeleço essa dinâmica de uma transformação, de uma reforma íntima, baseado no conhecimento de Jesus, eu desenvolvo em mim esse halo vital luminoso. E uma vez que esse halo vital, essas emanações que envolvem o meu perispírito, ganham configurações estéticas divinas em Cristo, eu passo a sentir a imortalidade do espírito. Eu passo a perceber a grandeza da vida espiritual. Eu já antecipo aquela sensação de paz interna, porque o nosso lar ele já existe em mim de forma vibracional, porque eu estabeleci, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, a fonte da água viva, e ela acontecendo, eu consigo, de alguma forma, lembrar o Messias. Então, meus amigos, minhas amigas, o halo vital são essas emanações. E esse halo vital, ele só é, digamos assim, equilibrado, harmonioso, com toque da luz, se eu me ajustar às leis divinas, se eu me curvar ao sagrado. E temos aí uma questão do Livro dos Espíritos, a fim de que possamos fundamentar esse assunto, halo vital, essas emanações, isto é, o halo vital só acontece no aspecto positivo, no aspecto de harmonização, se eu me ajustar em comportamento, em atitudes,
com as leis divinas. E a questão 614, Allan Kardec pergunta o que é lei divina, o que é lei natural. E a resposta próximo disso, eu até vou pedir para o Jeff ler, e a resposta diz que a lei divina é tudo aquilo que você pode fazer e deixar de fazer. E você só é infeliz quando se afasta dessa lei divina. É próximo disso a resposta, mas o nosso amigo Jeff ele vai fazer a leitura, desde já agradecendo. Então, como é importante nos ajustarmos às leis divinas, porque uma vez que, numa sinceridade, uma honestidade intelectual, moral, estou tentando buscar a lei divina, eu também vou ganhando estética divina e eu vou embelezando o meu halo vital. Pois não, Jeff, se puder ler a 614, do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Muito agradecido, amigo. Muito agradecido. Então, conforme a leitura do nosso amigo, todo o afastamento da lei divina gera infelicidade. Se eu me aproximar da lei divina, eu estarei, de alguma forma, com um certo contentamento. Isso vai me gerar uma felicidade. Mas como é que eu vou alcançar essa felicidade me aproximando da lei divina? Cumprindo os meus deveres, procurando entender a lei do trabalho, que é prevista na questão 675 do Livro dos Espíritos, que toda atividade útil é trabalho. Isto é, procurar ser útil em casa, conciliador, evitar de sermos um peso para as pessoas que vivem conosco, no sentido emocional, no sentido de comportamento. Então, meus amigos, minhas amigas, precisamos entender esses esclarecimentos da série André Luiz para que possamos cada vez mais desenvolver esse autoconhecimento. Então, vamos agora para o terceiro retângulo dos livros, dos estudos dos livros de André Luiz. Nós estudamos trechos, fragmentos, a fim de que possamos alcançar o sentido, os conteúdos dessas informações, dessas mensagens do mentor espiritual André Luiz, que o nosso Francisco Cândido Xavier, com a sua mediunidade sagrada, deixou para a nossa humanidade, a fim de que tenhamos fórmulas, meios de resolver dilemas pessoais, enigmas pessoais. Então, o terceiro retângulo é livro e a vida continua. Também, série André Luiz, temos o capítulo 10, de nome Evelina Serpa. E temos aí o assunto, né, acompanhando a seta, trancas mentais. É muito interessante estas questões, esses assuntos, trancas mentais. Segundo o mentor espiritual que está cuidando da Evelina, acho que é o mentor Tobias, ele explica que, pela narração de André Luiz, a Evelina, conforme sabemos, pelo livro, e existe inclusive até um filme, a Evelina residia, acredito que seja no município de Santos, em São Paulo, e ela teve, ainda encarnada, teve uma sensação de desmaio. Para ela foi desmaio, mas quem se encontrava próximo dela, na nossa dimensão física, ela faleceu. É interessante. Na visão dela, ela teve um desmaio, então ela desencarnou, mas a sensação dela é de desmaio. E, dado momento, ela se vê na vida espiritual, na vida astral, numa instituição, no hospital, sendo cuidada. E ela não entendia, na visão dela, o que estava ocorrendo, porque faltou a Evelina Serpa o conhecimento espiritual. Ela não tinha formação espiritual no sentido de ela entender essa volta para a pátria espiritual. Por exemplo, ela desconhecia o tema perispírito. O tema perispírito ela não conhecia. Ela era uma irmã católica, uma pessoa do bem, uma pessoa boa, mas não basta ser uma pessoa boa, não basta ser uma pessoa do bem, tu tem que ter conhecimento para que esse bem possa alcançar sabedoria.
E ela, não conhecendo o perispírito, não conhecendo a vida espiritual, e ela tendo uma visão muito medieval, muito teológica, aquela separação extremamente grosseira, o inferno e o céu, conforme a teologia das igrejas, ela não conseguiu entender o que estava ocorrendo com ela na vida espiritual. Em um dado momento, ela foi levada para uma clínica no mundo espiritual, na cidade espiritual que ela se encontrava após morte do corpo físico, e o doutor Ribas, creio eu que acho que é Ribas ou Tobias, enfim, conversando com ela, ele falou nesse sentido, que faltou ela preparo para a vida espiritual. Ela não tinha nenhum preparo para voltar para a vida espiritual. E ela se sentia confusa, que na visão dela, ela não tinha morrido. E realmente, ela não morreu no sentido perispírito, no sentido espiritual. Mas o corpo dela deixou de ter vida, que a morte é para o corpo, não para o espírito. Então, realmente, houve a morte biológica do corpo dela e a desencarnação, ela deixa esse mundo pela desencarnação e ela se vê com o perispírito. Mas na visão dela, ela não entendia, porque ela nunca viu falar em perispírito. E aí gerou uma confusão mental. Ela viveu a chamada, os efeitos, aquela perturbação que o mentor Aulus explica no livro Nos Domínios da Mediunidade, também Célia de Luiz, no capítulo Ante o Serviço, ele diz que os espíritos que, quando eles não têm conhecimento, não têm força moral, não desenvolveram nenhum valor de fé intimamente, eles vivem a chamada turvação mental. Já viram falar sobre isso, meus amigos? Turvação mental, que são perturbações mentais que a gente não entende aonde nós nos encontramos, porque faltam para todos nós conhecimentos a respeito das temáticas como perispírito, vida espiritual, mediunidade. Esses temas vão nos ajudar muito quando deixarmos a vida corporal. E a nossa Evelina Serpa, ela foi esclarecida pelo Dr. Ribas que ela trancou a mente dela, ela limitou a mente dela no conhecimento. Ela não conseguiu se aprofundar no conhecimento espiritual e gerou essas consequências, a ponto de ela não entender algo importantíssimo que a nossa doutrina espírita procura esclarecer: a nossa natureza espiritual. Meus amigos, minhas amigas, como é importante entendermos a nossa natureza espiritual, isto é, nós temos um espírito, o nosso corpo tem uma alma com órgãos complexos e com vestimentos espirituais que vamos ativar ao longo de muitas vidas até alcançarmos a condição de espírito puro. E a nossa Evelina Serpa, ao não entender esses temas que estamos estudando, como o perispírito, por exemplo, ela trancou a mente dela, ela limitou a mente dela. Então ela ficava no mundo espiritual, ela querendo entender que como é que pode ela se sente viva e ao mesmo tempo ela morreu para o mundo físico. Então se gerou uma turvação, uma perturbação mental imensa, até que o Dr. Ribas explica para ela sobre essas questões que nós estamos estudando, esses esclarecimentos da vida espiritual, e ela cai em si. Ela cai em si e ela consegue superar essas trancas mentais, isto é, ela supera a limitação pela falta de conhecimento espiritual e ela passa a viver o ilimitado, isto é, ela entende que a vida não cessa, a vida continua. Então, sobre essa natureza espiritual, é muito importante, porque é com essa informação que eu sou espírito, pode me consolar em várias fases da minha encarnação. Se tudo ficar muito difícil a minha vida, no sentido externo ou no sentido interno, eu tenho o conhecimento espírita ou do cristianismo primitivo ou do evangelho que vão orientar de forma relevante a minha vida ao dizer e ao dialogar com as minhas profundezas, dizendo o seguinte: não, meu amigo, não existe somente essa vida corporal.
existe também uma vida espiritual. Você tem um espírito, um Senhor da vida que reina o seu íntimo, que vai permitir você retornar para a pátria espiritual. Então, essas informações, esses diálogos com as suas profundezas, vão consolar aqueles dias que seremos exigidos. Então, a natureza espiritual é um tema importante, imprescindível para as nossas consolações. E a questão 911 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como superar algumas paixões que muitas vezes são consideradas no mundo físico como irresistíveis. Como superar essas paixões? E a resposta, na parte final, diz o seguinte: aquele que reconhece a sua natureza espiritual, olha que interessante, aquele que reconhece a sua natureza espiritual, essa é a resposta 911 do Livro dos Espíritos. Aquele que reconhece a sua natureza espiritual lhe dará compreensão e coragem para superar a sua inferioridade. Então, se você se reconhece como espírito, por mais que nós venhamos a oscilar, incidir nos velhos erros, só pelo fato do conhecimento da sua natureza espiritual, isso vai lhe dar compreensão, coragem, capacidade, a longo prazo, é claro, de superar, suplantar essas paixões, esses vícios, essas inferioridades. Mas eu tenho que me reconhecer como espírito, essa natureza espiritual. Então, eu vou pedir para o Jefferson, por gentileza, Jefferson, ler a questão 911 do Livro dos Espíritos, para que possamos entender como é importante essa natureza espiritual, você se reconhecer como espírito. E essa natureza espiritual, ela vai lhe dar compreensão e coragem para que você possa superar aquelas oscilações emocionais, aquelas questões emocionais que nos colocam nos labirintos da vida. Por gentileza, amigo Jefferson, 911, por favor. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Resposta diz: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Muito agradecido, amigo, pela leitura. Então, quando nós reconhecemos essa natureza espiritual, nós alcançamos a vitória do espírito sobre a matéria. E é interessante que o evangelho do nosso Mestre Jesus, ele permite que nós possamos superar estas trancas mentais, estas limitações mentais, que elas nascem por descuidos nossos, pela ignorância, pelo desconhecimento da verdade espiritual. Às vezes, essas trancas mentais, esses limites mentais, nós criamos por ideias fixas de baixo teor, ideia fixa de natureza inferior, ou a monodideia, ou ideia dominante, ou chamado desejo central. Esses comportamentos mentais, que são trancas mentais, limites mentais, nós podemos superar, claro, isso a longo prazo. Não existe uma resposta simples para as complexidades do meu psiquismo. Então, segundo Jesus, ele diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, se eu tenho um limite mental, seja um vício de natureza material, moral, se eu tenho um limite mental no campo da minha personalidade, quando eu tenho o conhecimento da questão 911 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, que diz que nós devemos reconhecer em nós a natureza espiritual, isto é, eu sou espírito, nós conseguimos sair do limite da vida física, nós conseguimos sair das convenções,
da reencarnação no sentido puramente orgânico, físico, e começamos, pouco a pouco, dando passos seguros para a nossa natureza espiritual. Isto é, eu me sinto espírito, apesar das dores, apesar dos sangramentos, mas eu continuo sentindo a minha natureza espiritual. Por que isso é importante? Porque isso evita aquelas recordações penosas. Isso evita que a nossa memória possa ficar muito sensível, que existe a memória espiritual, e nós não podemos nos fixar numa memória penosa. Devemos superar, como diz Emmanuel, ir além das lágrimas, devemos superar essas recordações penosas para o ser novo. Então, eu devo sair da condição do nascimento da carne, aconteceu, estou encarnado, mas pouco a pouco eu devo sair dessa condição ou evitar que eu fique somente na condição física, orgânica, meramente uma existência física, e pouco a pouco ingressar, viver, sentir a condição de espírito que sou. Isso é o novo nascimento. Eu passo a viver como espírito, me sinto espírito. Meu corpo já me influencia tanto no meu dia a dia. Então, meus amigos, como é relevante superarmos os nossos limites. E, por último, nós estamos agora indo para o último retângulo, livro E a Vida Continua, capítulo 11, Ernesto Fantini. É outro personagem muito interessante do livro E a Vida Continua, em que o Ernesto Fantini, ele dialogou também com esse psiquiatra, esse doutor na vida espiritual, após a sua desencarnação. O Fantini pediu uma orientação a esse mentor espiritual, Dr. Ribas, e porque o Fantini está vivendo o complexo de culpa. Quando nós agimos em velhos erros, quando nós violamos algumas leis divinas, nós vivemos a culpabilidade, num certo nível natural, porque, segundo o Livro dos Espíritos, questão 621, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a resposta diz, na consciência. Então, é na nossa consciência que nos alerta sobre os acertos, vamos gerar consolações com os nossos acertos, com as nossas vitórias íntimas. Agora, quando vivemos os insucessos, equívocos, podemos gerar complexos de culpa, mas essa culpa ela não pode ser de forma excessiva, o que estava ocorrendo com Ernesto Fantini. No livro E a Vida Continua. Ele estava com um remorso profundo e essa culpabilidade acompanhou ele após a morte do seu corpo físico. Ele volta para a pátria espiritual com essa culpabilidade. E o nosso médico espiritual, mentor espiritual Ribas, explica para o Fantini, Ernesto Fantini, que ele tem uma boa resistência psicológica, porque essa resistência psicológica é muito importante. Porque se sentirmos uma culpabilidade de forma exagerada, podemos gerar aí sintonias com obsessões complexas. Um espírito infeliz, ele pode alimentar essa culpabilidade e ficarmos estagnados nessa culpa. E nós não conseguimos criar movimentos de autossuperação. Porque o ideal é o seguinte: me equivoquei, eu quero agora alcançar as soluções. Então, é necessário substituir a culpabilidade pela responsabilidade de superar aquele fato que está me incomodando. E nós temos no livro O Céu e Inferno, de Allan Kardec, a obra clássica do mestre Allan Kardec, e vocês sabem que existe um Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura, existem 33 artigos e 3 princípios. E foi organizado pelo professor Allan Kardec
com a supervisão dos espíritos superiores, São Luís, Fenelon, Santo Agostinho e demais espíritos superiores. Esses artigos são 33. Esse Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, se encontra na primeira parte, capítulo 7º, e tem um artigo 16, que são fundamentos, postulados da nossa doutrina espírita. Segundo Allan Kardec, esse Código Penal da Vida Futura, o artigo 16, ele vai permitir que possamos superar a culpabilidade ou alguma violação divina. Mas quando falo violação divina, é uma violação divina pontual. É uma violação divina que compromete a nossa encarnação. Então, o Allan Kardec oferece no artigo 16 três condições para que possamos superar uma falta, uma violação à lei divina. E dessas três condições, a primeira, arrependimento. A primeira condição é arrependimento. Por que o arrependimento é importante? Para que eu possa avaliar, discernir qual foi o erro, o equívoco que me levou a essa ilusão e prejudiquei vidas no meu passado e vidas passadas. Então, o arrependimento é a primeira condição. Só que esse arrependimento ele tem que ser eficaz. Não pode ser algo aparente, porque o mundo espiritual ele tem o nosso perispírito como arquivo vivo. Para que o arrependimento aconteça em nós, eu devo desenvolver uma mudança interna. Tem que existir uma mutação, uma transformação, para que eu me sinta motivado a alcançar a segunda condição, que é a expiação. A expiação, que é a mesma coisa de resgate, digamos assim. Expiar e resgatar são as mesmas coisas. Então, quando eu alcanço a expiação, isto é, eu estou querendo resgatar, prejudiquei os meus afetos em vidas passadas. Numa nova encarnação, eu quero resgatar aquilo que eu prejudiquei os meus irmãos. Eu quero me tornar novo, fazer diferente em nome do Mestre Jesus. Então, eu vou expiar, eu vou resgatar. E ao retorno para uma nova encarnação, amparando aqueles que eu abandonei. Então, essa segunda condição é importante, porque eu já estou assimilando um valor sagrado na vida, que é o dever. Eu vou cumprir esse dever de resgatar, de assistir, de auxiliar aqueles que necessitam, que são as minhas vítimas. Então, a expiação é a segunda condição. E uma vez que eu começo a desenvolver em plena encarnação, estou ali auxiliando aqueles que eu prejudiquei no passado, tudo isso de forma inconsciente. Inconsciente, eu não posso lembrar meu passado. Eu não posso lembrar que eu vitimei o meu filho no passado. Então, tudo isso ocorre de forma inconsciente. Mas quando eu torno consciente esse processo, não no sentido informativo da vida passada, mas no sentido do conhecimento. Eu sei que o meu filho, ou a minha companheira, ou a minha mãe, o meu pai, algum parente, algum conhecido, amigo, são irmãos que eu preciso auxiliar nesta encarnação. Então, eu dou consciência à minha evolução. Eu percebo a necessidade de alcançar meios evolutivos, valores, virtudes, para que a minha vida tenha sentido. E o sentido que eu vou dar à minha vida é pelo conhecimento, é pela força moral, é pela transformação. Então, o Ernesto Fantini, ele teve, na última encarnação, um grau de resistência psicológica muito acima do senso comum. Ele tem essa qualidade, resistiu a essa culpa, essa culpabilidade, e alcançou uma coisa muito importante. Ele alcançou a vida espiritual. Então, ele superou esse remorso, essa recordação penosa que poderia levá-lo a obsessões complexas, poderia ter levado ao nosso Ernesto Fantini, esse personagem do livro E a Vida Continua, a situações de consequências pesadas contra ele. Mas, graças a Deus, ele alcançou a vida espiritual e o nosso Ernesto Fantini nos remete a uma questão
do Livro dos Espíritos uma questão muito importante para a nossa formação espiritual, que é a questão 918 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual o indício do progresso real. A pergunta tem um trecho que diz isso, né? Qual é o indício de um progresso real? E a resposta próximo disso, a 918, diz que para que você possa alcançar esse progresso real, esse indício de progresso real, é necessário que todos os seus atos estejam em sintonia, ajustados às leis divinas, né? Quando todos os seus atos representam a vontade de Deus. E quando antecipadamente você reconhece a vida espiritual. Olha que interessante, a segunda parte da questão 908, que o nosso amigo Jeff vai ler daqui a pouquinho. Olha que interessante, a segunda parte diz: quando você antecipadamente compreende essa vida espiritual, isso faz com que possamos evitar algo muito perigoso para as nossas vidas. O que seria, no caso? É a incerteza do amanhã, é dar valor absoluto à nossa dor. Devemos relativizar a nossa dor, procurar de forma ativa resolver algumas situações que nos incomodam, mas nunca dar valor absoluto à nossa dor, ao nosso sofrimento. Claro, procurarmos sempre as soluções, mas não dê nada nessa vida passageira, não venha a rotular valores absolutos, quando a própria vida ela é passageira, ela é transitória. A própria vida material, ela conversa com a gente, dizendo o seguinte: tudo isso aqui é relativo, porque você vai deixar. Então, eu vou pedir para o Jeff te ler, por gentileza, a questão 918 do Livro dos Espíritos, a fim de que possamos fundamentar este assunto complexo de culpa. Pois não, amigo Jeff? Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Posso Muito continuar? agradecido. Oi? Só isso mesmo, porque tem um texto Só isso abaixo. mesmo. Não, tá bom. Valeu, Jeff. Muito obrigado aí pela leitura. Tá ótimo. Obrigado. Então, conforme a leitura do nosso amigo, vocês percebem que a segunda parte da questão 908 diz que é um indicativo de um progresso real quando antecipadamente eu compreendo e reconheço essa vida espiritual. Então, quando eu compreendo a vida espiritual, isto é, existe vida em nosso lar, existe vida espiritual em Alvorada Nova, nos postos avançados, existe vida pós-morte. Estes conhecimentos sagrados, eles vão evitar tormentos voluntários. É importante isso, porque parece que não, tudo é uma questão mental. Nós temos aí o livro Céu e Inferno, conhecido por todos nós, falamos ainda há pouco dele, do Código Penal da Vida Futura, mas existe na segunda parte, no capítulo, acho que é o capítulo 5, Suicidas. Está lá, segunda parte, livro Céu e Inferno, obra clássica da codificação de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 5, de título Suicidas. E tem um item chamado Um Ateu. Um Ateu. A Sociedade Espírita de Paris evoca este irmão que se apresentou como ateu, e nesta evocação, presidida pelo Allan Kardec, professor Allan Kardec, ao ser evocado mediunicamente, ele se apresenta e está em estado de perturbação, que é um suicida. Vocês sabem que o suicida, ele, infelizmente, é o pior ato, é o ato que mais viola as leis divinas, digamos assim, é um ato que afronta as leis divinas, a lei de conservação, que são os instintos, a lei do progresso, porque nós encarnamos para progredir, avançar a espiritualidade, a lei de sociedade, porque você nega o núcleo familiar que você vive,
A lei do trabalho, você tinha uma função na encarnação. Então, o suicídio nega diversas leis. Violam diversas leis, os suicidas, infelizmente, e merecem as nossas orações. E esse irmão, ao ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, ele foi rotulado, classificado como um ateu suicida. Ele diz algo importante que merece a nossa meditação, a nossa reflexão neste início de noite, neste sábado. Estamos aqui estudando os temas da vida. O ateu diz para Allan Kardec e os irmãos, os membros da Sociedade Espírita de Paris: o que levou ele ao suicídio, além de tédio, falta de esperança, segundo ele, diz o seguinte: o que levou ele aos suicídios foram chamados tormentos de incertezas. Eu vou repetir porque esse tema é muito importante. Tormentos de incertezas. Segundo esse irmão suicida, ele não acreditava em Deus, não acreditava em vida após morte. Ele diz que o que levou ele ao suicídio foram as incertezas que geraram nele tormentos. E a nossa doutrina espírita, como o Evangelho do Senhor Jesus, permitem que nós tenhamos certezas. Quais são? Primeira certeza: há vida espiritual. Existe vida espiritual após a morte do corpo físico. Segunda certeza: nós somos imortais, temos uma alma nesse corpo. O nosso corpo tem alma. E outras certezas: reencarnação, mediunidade. Então, meus amigos, a nossa doutrina, seja o Espiritismo, seja o Evangelho do Senhor Jesus, outras doutrinas sagradas, elas nos oferecem certezas luminosas que as estradas das nossas vidas nunca ficarão escuras. As noites das nossas vidas sempre existirão as estrelas que brilham, a fim de que eu possa sentir essa certeza que Deus existe, que o divino está sempre amparando as nossas vidas. Então, meus amigos, minhas amigas, esse irmão, um ateu, está escrito lá no item do capítulo 5, Suicidas, segunda parte, do livro Céu e Inferno, ele diz que os tormentos de incertezas levaram ele a essa situação do suicídio, que foi um equívoco, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui é relativo, e as incertezas, elas são ocorrências porque talvez faltam a todos nós os estudos aprofundados, a força moral, a caridade, as virtudes, que vão nos dar pouco a pouco as certezas que dias melhores chegarão, porque nós temos um Pai que nos envolve. Então, o nosso personagem, um ateu do livro Céu e Inferno, ao ser evocado, e ele também acrescenta algo muito importante para a nossa formação espiritual. Ele diz para a Sociedade Espírita de Paris, ele foi evocado, né? E ele diz que foi um grande constrangimento o ato dele como suicida. O suicídio que ele lamentavelmente decidiu, as primeiras impressões que ele teve, que tudo aquilo como ateu ele defendia, ele teve que viver o constrangimento de se sentir na vida espiritual. Ele, como ateu, não acreditava na alma, e ele se viu como espírito na vida espiritual. Ele não acreditava em Deus, e ele viu, após morte, que existe uma causa inteligente que tudo cuida, a ponto de existir vida após morte. Então, esse constrangimento ele viveu. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos finalizando mais um estudo da série André Luiz, e que possamos alcançarmos estes conhecimentos, que eles possam ganhar luz, que eles possam nos afagar, segurar as nossas mãos, naqueles dias em que nós seremos exigidos, naquelas fases em que precisamos entender que aquele drama não é um drama em si, mas são resgates espirituais, e esses conhecimentos permitem que nós possamos racionalizar a nossa dor, que possamos entender
que o processo é educativo, não é uma ruína em si, não há um abismo, e sim processos educativos e como tem mãos amigas cuidando de todos nós. Se soubéssemos que protetores espirituais, espíritos familiares, que nos amam profundamente, se encontram nesse momento da nossa vida, nos afagando, cuidando e às vezes até segurando as nossas lágrimas. Vamos honrar essas presenças espirituais, invisíveis por enquanto aos nossos olhos carnais, mas elas estão aqui presentes, cuidando das nossas vidas e dizendo algo doce, que tudo vai dar certo.